Há que se estudar o pneu correto para o segmento correto, porque a indústria, quando te vende um veículo, ela não põe o pneu apropriado para o segmento. Antigamente, nós falávamos assim, o caminhoneiro dirigia assim, ó. Ele estava corrigindo toda hora a caixa de direção. E hoje não, é tudo eletrônico. O motorista tem que ser treinado. Não adianta você fazer a lição interna e não treinar o seu colaborador. Sim. É treinamento o tempo inteiro. Então, o pneu descalibrado, ele gasta muito mais pneu do que o pneu cheio. Porque o cheio, acima do limite, ele não gasta tanto porque ele aquece menos. Agora, o ideal é o pneu ser calibrado de acordo com a determinação do fabricante. Olá, seja muito bem-vindo a mais um CEPAcast, um programa voltado para você, amigo embarcador, transportador, profissional da manutenção, onde a gente tem vários bate-papos, a gente tem várias informações voltado para o nosso mundo do transporte. E hoje nós temos um convidado muito especial que está aqui conosco, nos dando uma honra fantástica. Hoje o nosso programa nós vamos falar bastante sobre um grande vilão aí da economia do transporte. Em algumas operações representa até mais de 50% dentro do faturamento, dentro da receita, dentro da sua empresa. Então hoje nós vamos falar, a temática hoje vai ser excelência, inovação e eficiência no universo de pneus. E está conosco hoje o nosso grande amigo Marcos Castro, lá da Anchieta Pneus. Marcos, seja muito bem-vindo conosco. Cara, hoje vai ser muito bom o nosso bate-papo. Então, eu até convido você aí, ó, pegue papel e caneta para você anotar, porque aqui é o mestre, vai dar bastante conselho, principalmente você que trabalha na área da manutenção, que tem essa grande conta, esse grande legado para você trazer resultados para dentro do transporte. Marcos, seja muito bem-vindo. Marcelo, eu que agradeço o convite. Fico até lisonjeado de você falar que é dessa experiência toda que eu tenho, mas isso faz parte da minha carreira. Legal, Marcão. A gente começa em 1973 trabalhando na extinta Rede Zacarias de Pneus, Boa. Sempre voltado para o segmento de pneus. Na oportunidade, era uma loja, uma rede de varejo, depois eu fui para a área de atacado, onde passei por várias marcas, Pirelli, Goodyear, Michelin, Bridgestone. Legal. E no processo de reforma de pneus, na área da Bandag. Então, a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe de tudo. Boa. É o momento certo para você sempre estar aprendendo. Legal. É isso aí. Muito bom. Então, Marcos, então você já tem mais de 40 anos aí na experiência, e você acaba sendo uma referência para nós, principalmente eu aí que estou um pouco mais novo na caminhada, aprendendo todo dia, né? E é legal que o Marcos ele é bem modesto, né? Então tá aprendendo todo dia. O cara já tem 40 anos de estrada aí. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, já que você começou comentando um pouco sobre a sua experiência, e eu não poderia deixar de aproveitar essa grande oportunidade, e eu fiz aqui uma temática para a gente, tem bastante assunto, inclusive vieram até algumas sugestões, perguntas do nosso público, que é da nossa área de transporte, então eu separei algumas perguntas aqui, um roteiro para a gente estar falando e trazer informação para você, amigo transportador, embarcador, você gestor de frota. Sabemos, né, Marcos, que tem muitas empresas que tem um setor dedicado só para pneu, tem um gestor de pneus. Então, para você que é esse profissional da área, ó, papel e caneta e vamos anotar aí, tá? Então, Marcos, fala pra gente aí, dentro dessa sua carreira de mais de 40 anos aí na estrada, trabalhando com pneus, eu acredito que muitos desafios apareceram na sua carreira. Você pode falar para mim aí quais foram os seus maiores aprendizados ao longo dessas 4 décadas? Marcelo, eu felizmente, como eu te falei, essa vivência toda, eu participei da mudança do pneu convencional para o pneu radial. Olha aí, foi uma quebra de paradigma muito grande que nós tivemos que fazer na oportunidade, porque quem conhecia o pneu naquela oportunidade era o caminhoneiro. Olha, quando vai para o pneu radial, o caminhoneiro não está acostumado com esse tipo de pneu. Legal. Aí entra o pneu
sem câmara no lugar do pneu com câmara. Então isso foi uma mudança muito grande que o mercado trouxe para este segmento. E depois as inovações de equipamento. Legal. Você tem hoje muitos tipos de equipamento no mercado. Legal. Você tem que saber a aplicação certa para cada equipamento que você vai colocar para rodar hoje. Legal. E aí, teve algum momento em que você pensou, agora sim, eu estou fazendo história no mercado? Porque acho que a gente vai trabalhando num determinado setor e a gente vai vendo as inovações, chegando tecnologia. Teve algum momento que você pensou que você estava fazendo parte dessa mudança aí do mercado? A própria persistência em estar nesse mercado por mais de 40 anos faz com que você acredite nesse segmento. E é onde nós sabemos hoje que o Brasil, o modal dele é transporte rodoviário, a sua grande força, então isso motiva a continuidade. Legal. Então eu não vou dizer fazer história, eu faço parte dela, né, por estar participando de todas essas etapas de mudança que esse mercado aconteceu. Muito bom, legal. E o que te motiva a continuar, então, inovando e ensinando sobre pneus? Porque você já deu diversos cursos de pneu por aí pelo Brasil, né, Marcos? Sim. O que me motiva é sempre tentar abrir os olhos do transportador, do empresário de transporte, que pneu, até você me desculpe o termo que eu vou usar, mas pneu é uma situação cancerígena. Por quê? É uma doença que aparece na sua frota e você não vê imediatamente. Vai aparecer ao longo do tempo isso. Então isso sempre nos vem motivando. Dentro do trabalho que eu faço hoje na Anchieta, a empresa que eu trabalho, nós cuidamos de grandes frotas. Legal. Sem citar nomes, mas eu tomo conta hoje da maior frota do Brasil. Uau. E o trabalho dela é muito forte nesse aspecto. A gente tenta fazer com que o empresário cuide bem do pneu. Legal. Porque, como você disse no começo da conversa, o pneu ele chega a ser, não 50, Marcelo, às vezes chega a ser o primeiro custo de uma empresa. Olha só. E não é cuidado profissionalmente. Então isso que me dá a motivação de continuar. Você sempre tem aí como contribuir para que o resultado da frota aumente. Legal. Essa é a minha principal motivação. Muito bom. Então você viu aí, ó, você em casa, que o Marcos comentou aí que tem modais aí que a conta ela é bem alta. Então o pneu precisa ser gerido, né, com conhecimento, saber das tecnologias, inovação de mercado. Então a Anchieta tem o Marcos aí que tem uma vasta experiência, tem uma equipe técnica muito boa também. Então fica a dica para você aí. Marcos, nós vamos entrar aqui num bloco que eu acho que todos aqui foi feito com carinho, né? Foi com carinho, claro. E principalmente para trazer essa visão para o nosso público. Como eu já te conheço há algum tempo, né? E eu já ouvi você falando bastante sobre isso, e eu convido você para anotar essa aí, ó. Eu quero ouvir, Marcos, sobre o ABCDE mais 3 dos pneus. E eu coloquei algumas perguntas aqui, e aí o pessoal vai ouvir um pouquinho. Então, ó, você já tem essa apresentação que ela já virou bem famosa aí, sim, né, no Brasil, no setor de pneus. Conta pra gente o que significa essa sigla, né, e como ela pode transformar a forma de uma empresa para cuidar dos seus pneus. Marcelo, esta sigla ABCDE mais 3, nós criamos há muitos anos atrás. Nós estávamos, na época eu trabalhava na Bandag do Brasil, e o CEO da empresa queria uma apresentação para o transportador de como cuidar de pneus, mas que fosse uma coisa simples, óbvia, de que você fizesse isso. Legal. E nos deu um insight na época, eu participei dessa etapa, e nós criamos o ABCDE mais 3. Mais 3? Então, mais 3. Por que mais 3? Por que o ABCDE? Porque fica fácil, né? ABCDE. O que é o A? De alinhamento. Ó, anota aí, hein? Alinhamento, A. A de alinhamento. Se você não cuida do alinhamento do seu veículo, você terá um desgaste prematuro. E não só desgaste, um veículo desalinhado, a olho nu, que você não vê 1 milímetro, a cada quilômetro ele arrasta 200 metros. Uau. Então você tem consumo de combustível se você não trata da sua frota
o alinhamento como se deve. Tá. Uma pergunta, Marcos, em cima disso, quando você fala do A de alinhamento, nós atendemos bastante empresa do setor canavieiro, florestal, mineração, e eu vou pegar dois exemplos aqui, tanto florestal quanto canavieiro. Nós estamos falando aí das grandes composições, tritrem, rodotrem. É muito comum desalinhar o conjunto? Sim, por quê? Principalmente no segmento de cana, até da madeira, esses equipamentos que você citou, você tem composições à parte, que elas podem ser alinhadas à parte. Legal. Então você não precisa alinhar um conjunto inteiro, você alinha cada equipamento. Boa. E nessa situação, as pessoas não cuidam disso. Uhum. Não alinha, a maior parte da frota alinha o cavalo, só que o cavalo puxa equipamentos. Certo. E se esses equipamentos estão desalinhados, você tem um excesso de consumo de pneus e combustível. Então a gente aconselha, de quantos em quantos mil você faz um alinhamento? Isso, essa era a minha pergunta. Perdão, já adiantei então. Na situação do transporte rodoviário, a gente estima de 10 a 15 mil quilômetros. Fazer o alinhamento do conjunto. Do conjunto. Legal. Do conjunto. Boa. E depois, na sequência do ABCD, eu vou te falar onde entra numa outra situação que você faz nessa mesma métrica de 10 a 15 mil quilômetros. Para os outros segmentos de cana, de madeira, há que se mensurar quantos mil quilômetros o seu equipamento roda por mês e as estradas que eles rodam. Sim. Um veículo desalinha pela condição do terreno. Sim. Se há buraco, se há muitos intempéries no meio do caminho. Legal. Como a suspensão hoje ela tem toda regulagem mecânica, um buraco, um pedaço de pau na estrada, um veículo carregado, ele se desalinha. Então, se você tem essa manutenção do alinhamento, você terá um cuidado maior com seus pneus e, consequentemente, melhor performance e melhor desgaste de combustível. Tá, ainda nessa temática de alinhamento, hoje a gente vê bastante conjunto aí com pneu single, né? Aqueles pneus únicos, sem ser a roda dupla, e com suspensão pneumática. Isso, né? Exato. Esses conjuntos também, Marcos, eles sofrem esse problema de desalinhar esse conjunto? Como que funciona? Sim, porque é uma situação mecânica, Marcelo. Tá. E o que acontece? No Brasil hoje, infelizmente eu falo, por quê? O pneu single ele veio para o Brasil com um propósito, rodar em estradas de primeira linha, carregando um peso de balança. Okay. Nós vemos hoje o pneu single sendo usado no segmento de madeira. Sim. Por que isso aconteceu? Para que você tenha maior capacidade de carga, você reduz. O exemplo é uma carreta de 12 pneus, você passa a ter 6. Você ganha peso a transportar. Isso é um grande erro. E o pneu não é para essa situação. Esse é um pneu rodoviário. Eu estive na Alemanha semana retrasada e me chamou muita atenção o tipo de veículo lá. Tudo com pneu single, mas peso de balança, estradas maravilhosas. Aí você tem o rendimento devido. Então, a condição do alinhamento é fatal. Por quê? É mecânico. Legal. Você tem o mesmo problema. Boa. Ó, pessoal, o cara acabou de chegar da Alemanha, hein? Então vamos extrair bastante aí. Legal, Marcão. E a letra B aí? O B a gente fala com relação ao balanceamento. Tá. É muito comum você falar que você sentiu shimming, aquela vibração no volante. Ok. Né? Então o balanceamento são duas forças atuantes no conjunto. Tá. O estático e o dinâmico. Tá. Que você faz o balanceamento para você eliminar essas forças. Tá. E que muita gente esquece, Marcelo, é que antes dessa vibração chegar na sua mão, ela passou por onde? Sim. Você que é um engenheiro mecânico... Sim, veio passando todo o seu sistema de suspensão. Isso, terminais, Sim. caixa, pivô. Então a pessoa não faz o balanceamento, depois você tem um desgaste muito prematuro das peças da suspensão. Uau. No Brasil não é comum se fazer o balanceamento das rodas traseiras. Já existem máquinas para isso. Mas como o segmento não é tratado corretamente, a gente aconselha balanceie sim, sempre os pneus dianteiros. Legal. Não deixe de fazer isso. Na mesma proporção que você faria a situação de alinhamento, a cada 10, 15 mil, se for rodoviário. Essa é a métrica necessária. Legal. Pegar um gancho, você aí, amigo, que tem na sua curva ABC de quebras, problemas acentuados em suspensão,
Olha aí uma grande dica que o Marcos está dando. Então, o balanceamento pode estar interferindo nessa sequência de eventos dentro da sua empresa, né? Então, eu gosto sempre de usar o conceito da curva ABC, que ele vai norteando o gestor aonde ele precisa ajustar. Então, se você tem muito problema de suspensão, às vezes não é só a estrada que você está rodando, é a ausência do balanceamento que pode estar contribuindo também, né, Marcos? Até porque, Marcelo, você sabe hoje, os caminhões atuais, ele tem uma sensibilidade muito grande na direção. E você não percebe. Exato. Antigamente, nós falávamos assim, o caminhoneiro dirigia assim, ó. Ele estava corrigindo toda hora a caixa de direção. E hoje não. É tudo eletrônico. Elétrica, né? Direção elétrica. Direção elétrica. Então você não sente. As peças seguram. Legal. Só que quando você vai ver, uma peça foi danificada prematuramente por uma não correção de balanceamento. Olha, e uma coisa simples e barata, né? De se fazer. É barato. E previsível, né? A cada Com parada certeza. você determina X quilômetros, você para o veículo, já trata esse problema. Exatamente. Muito legal, muito bom. E a letra C? C de calibragem de pneus. Calibragem. E dá muita diferença mesmo? Marcelo, a calibragem? Eu sempre, em treinamentos que a gente pratica, eu costumo dar um exemplo para alguns caminhoneiros. Eles estão em sala, geralmente eu pego o mais forte da turma, pego uma bola cheia e uma bola murcha. Vou no pátio da empresa e falo, chuta. Ele chuta. A bola murcha chega até um certo ponto. A bola cheia passa daquele ponto. O que eu quis dizer? Ele impregnou, ou vai impregnar mais força na bola murcha para chegar até a bola cheia, porque estava descalibrada, estava murcha. Olha só. Um veículo com pneu murcho, você tem calor excessivo, porque o rodar com pneu murcho faz com que o pneu aqueça. E o aquecimento é um dos maiores vilões no consumo de pneu. Olha aí, deixa eu pegar um gancho aí. Esse aquecimento, ô Marcos, porque o pneu está andando com a calibragem baixa, ele se torna pesado. O que acontece? Você está com um caminhão carregado, até mesmo vazio. Né? Antigamente, no pneu convencional, você parava o caminhão, você colocava a mão, você queimava a mão. No pneu radial, quando ele veio, a construção é diferente, a dissipação de calor dele é maior. Olha aí. Então, se você roda com o pneu hoje, X quilômetros, você põe a mão, ele está morno. Mas se ele está descalibrado, ele superaquece. E esse aquecimento, Marcelo, a gente costuma dizer o seguinte, é muito comum para mim chegar na empresa um pneu que você observa e ele tem uma marcação circunferencial, e eu dou um exemplo simples disso. Pega um clips, você começa a fazer assim com o clips, onde ele vai quebrar? Ele vai esquentar e vai quebrar bem no meio. Certo. E o pneu também, em detrimento ele ser feito hoje, a sua carcaça ser aço, ele tem esse problema. Então o pneu descalibrado, ele gasta muito mais pneu do que o pneu cheio. Legal. Porque o cheio, acima do limite, ele não gasta tanto, porque ele aquece menos. Agora, o ideal é o pneu ser calibrado de acordo com a determinação do fabricante. Todo pneu, em sua lateral, tem um pedaço que marca a capacidade de libras desse pneu. Legal. E o que é muito comum nas empresas hoje, a empresa deixa o borracheiro determinar a libragem. Deixou o borracheiro? Não, porque eu estou acostumado a 100, por que 110, 120, 115? Vem marcado na lateral a calibragem máxima de um pneu. Agora, se você profissionaliza, o que você faz? Você chama o seu fabricante de pneu que você compra, o fabricante vai pesar o seu equipamento cheio e vazio e vai determinar a pressão. Olha que dica, olha a dica, hein? Então, assim, muitas pessoas não usam isso. E tem um outro agravante, Marcelo. Você tem um compressor na empresa que a pessoa usa, esse compressor não tem a pressão necessária para dar a libra que o pneu precisa. Tá? Então, a pressão ela é fundamental para você manter os seus pneus em ordem. Baixa pressão, você acaba com o pneu. Legal. Eu imagino, então, quanto maior a composição, pneu descalibrado, o conjunto vai ficar muito mais pesado, o motorista vai querer compensar, obviamente, no acelerador. Exatamente. O consumo de combustível vai vir junto com essa conta. Eu só queria complementar nessas tons de calibragem. Eu falo para você, Marcelo, por conhecimento de causa. Quando nós estamos fazendo um trabalho na frota, 80% dessa frota não tem a tampinha para calibrar, para tampar o bico. Nossa, mas a tampinha faz diferença? Faz porque entra a sujeira, entra a água, esse bico engripa,
E o borracheiro não vai ter a paciência de trocar a válvula e colocar outra válvula. Ele não calibra o pneu. Então, é uma coisa tão banal, que isso é processo. Se o borracheiro tem a informação que precisa ter a tampinha, é uma situação. Outra coisa comum que nós encontramos, o pneu de dentro não tem extensor para ser calibrado. Então a pessoa calibra de fora e não calibra de dentro. Aí você está com uma situação manca rodando no seu caminhão. Um pneu judiando o outro. Olha só, um pneu mais alto do que o outro ali. E ele roda. Esse é o maior problema que nós vamos falar lá na frente do pneu. Olha o pneu só. roda. Né? Que interessante. E é muito comum, às vezes a gente vai fazer algumas consultorias, né, de manutenção para melhorar a eficiência da frota, e um ponto que os transportadores sempre comentam, mas leva-se muito tempo para calibrar o pneu de um rodotrem, por exemplo, né? Leva-se muito tempo. Então, se ele levasse em consideração, agora ele vai estar sabendo aí sobre o ABCDE mais 3, que cada ponto desse vai fazer total diferença na eficiência da frota dele, né, Marcão? Exatamente, Marcelo. E pensando nisso, né, até eu tenho amigos que têm uma representação desse aspecto. Você tem um calibrador de 6 vias. Não sei se você conhece. Não, é um calibrador que ele calibra 6 pneus ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Só que aí, olha que engraçado, o empresário compra o calibrador, só que ele não adapta o compressor para força para calibrar os 6. Olha. Então, você pega hoje um hexatrem, um bitrem, que tem aí 32 pneus rodando, você imagina o cara calibrando 1 a 1. E se ele tem um calibrador de 6 vias e um compressor forte, ele pode calibrar 2 lados ao mesmo tempo. Olha então, aí. facilita esse processo. Só que, de novo, como eu disse a você, são cuidados que as pessoas não têm. Não vê a necessidade. Que legal, muito bom. Ó, coisa boa. Só excelentes fundamentos. Agora nós vamos para a letra D. D, Marcelo, de desenho correto. Desenho correto. Desenho correto. Eu sempre, de novo, dando treinamento, eu brinco na sala. Você joga futebol? O cara fala, jogo. O quê? Campo, salão ou futsal? Ah, eu jogo tal. A mesma chuteira que você usa para o campo de grama, você usa no futsal? Não dá. Não dá. E o que acontece? Não é porque ela tem cravos que você vai ter estabilidade. Então, há que se estudar o pneu correto para o segmento correto. Olha aí. Se não, porque a indústria, quando te vende um veículo, ela não põe o pneu apropriado para o segmento. Se você pedir, ela põe. Mas senão ela vai te dar com o pneu padrão, que é um pneu para rodovia, e não para ser rodado no segmento. E hoje, como nós temos vários tipos de veículos com várias segmentações, você precisa ir para o segmento correto. Por isso que eu chamo de desenho correto. Legal. E quando ele tem a operação assim, Marcos, por exemplo, um transportador aqui, vou voltar lá no pessoal da cana e da madeira, mas vou pegar o pessoal da madeira, tá? Onde o fator de estrada de terra dele, ele tem 20% que ele anda estrada de terra e 80% de asfalto. Ao contrário. Tá. Ao contrário, é 80 terra, 20 asfalto. Tá. E aí? E essa conta? Aí o que acontece? Você tem um pneu apropriado para isso, que a gente chama de pneu misto. Uau. Que é um pneu que ele tem uma certa tração lateral, mas ele tem direção. Tá. Então você segmenta. Tá. Tá certo? Legal. Se acontece o que você falou, uma época no interior aí, fazendo análise de uma frota, nós pegamos na mesma empresa, tinha 3 bases, uma base era 80-20. Tá. 80 asfalto e 20% terra. E o outro era 80 terra, 20% asfalto. O contrário. O contrário. Legal. Então nós adaptamos. Certo. E olha que interessante, a frota usava o mesmo pneu para as 2 situações. Nossa. Aí eu fiz o trabalho e mostrei, olha, você não precisa fazer isso. Você pode manter esse tipo de pneu para cá e outro tipo de pneu para lá. Tá. E dentro na terceira operação, a gente pegou muita variação de terreno, onde você teve que adaptar também outro tipo de pneu. Outro tipo de então pneu. você segmenta. Tá. É o estudo aprofundado para que você tenha economia de pneu. Tá, e hoje dentro dessa lógica, hein, a gente vê que o transportador florestal ele pega muita situação dependendo da região do país, região arenosa, tem região com bastante terra, pedra, então o pneu, então existe um pneu específico para cada tipo de estrada onde ele vai tá atuando, então. Sim, você vai privilegiar onde ele mais roda.
Tá. Que a gente falou do 80-20. Tá. Então tem que entender, fazendo um estudo de análise de campo, onde ele roda. Tá. Né? E além dessa situação, quando você fala na madeira, por exemplo, existem muitos acidentes nos pneus hoje, natural, porque os pedaços de eucalipto cortam muito o pneu. Tá. Então, se o empresário está atento ao problema que nós levantamos, ele até contrata uma empresa para fazer uma limpeza nessa estrada, para que aconteça menos acidentes. Menos eventos. Legal. Menos eventos. E aí, lógico, o comportamento do motorista associado ao treinamento faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Legal, muito bom. Então, ó, desenho, coisa boa. E agora a letra E, Marcos. Fala pra gente da letra E. Emparelhamento. Emparelhamento. O que é isso aí, Marcos? Eu te dou outro exemplo usando nós dois. Somos dois homens, praticamente a mesma estatura. Sim. Só que nós não temos a mesma estatura. A gente aparentemente tem. Certo. Nós conseguimos carregar um saco de 60 quilos, 70 quilos, nós dois. Tá. Só que eu, como um pouquinho mais baixo, vou sofrer mais. Tá. Porque a carga, o peso vai jogar para cima de mim. Então, hoje, é muito comum as empresas não terem um padrão de marca de pneu. Marca Você de pneu. tem uma salada mista de várias marcas de pneus. Certo. E o mesmo pneu, falando numa linha 295, você tem uma variação internacional, isso não tem problema, altura e largura é diferente. Tá. Então, se você não faz um par perfeito, você terá um desgaste maior de um pneu ou de outro. Olha que interessante. Então, a gente sempre fala, aí entra nessa parte do emparelhamento, uma situação que poucas frotas fazem, que é o rodízio. Rodízio de pneu. Rodízio de pneu. Famoso rodízio, né? Famoso rodízio de pneu. No carro de passeio é uma situação, no carga é outra, Marcelo. Tá. Porque existe uma situação de peso. Toda a estrada ela tem a tendência de um lado direito ser mais baixo do que o outro. Tá. Isso é uma determinação do DR nosso, Departamento de Estado de Rodagem, aonde para a água escorrer naturalmente, não ficar na meio da pista. Olha. Então, toda a estrada tem essa tendência do lado direito. Tá. Então, para o segmento rodoviário, a tendência dos pneus do lado direito gastarem mais. Certo. E uma outra coisa que as pessoas se esquecem, os pneus de dentro, dos pares de dentro, eles se desgastam muito mais. E eu, em treinamento, pergunto por que eles se desgastam muito mais. Eu ia te perguntar, por que desgasta mais? Onde está a lona de freio? Sim. Interna. Interno. O freio gera um calor excessivo. Olha. Para os pneus de dentro. E além disso, o motor do caminhão joga todo o calor para o meio do caminhão. Os pneus de fora, eles estão com ventilador natural. Olha, só andando no ar-condicionado. Só andando no ar-condicionado. E os pneus de dentro sofrem. Então o que acontece? Se você faz a cada 10, 15 mil quilômetros, olha só que interessante, o alinhamento, o balanceamento, você faz o rodízio, você contempla os desgastes. E tem uma métrica que oportunamente eu posso dizer para vocês como é que você faz isso. Como é que você faz o rodízio correto de uma frota. Só que isso é aquela situação. Eu perco tempo. Você não perde tempo, você perde dinheiro. Você perde porque dinheiro. Pneu, você está gastando pneu excessivamente, por você não fazer. Então, seus pneus não morrem naturalmente. Morre um, depois morre outro. Então, você não tem a mesma performance de pneu XYZ. Você não tem, porque você não fez o rodízio. Olha, isso que dica fantástica. E nós estamos vivendo num mundo aí onde está todo mundo procurando a eficiência operacional. Com isso certeza. é eficiência, né, Marcos? Opa, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Que legal, muito bom. E o mais 3? O mais 3 a gente criou para complementar, né? Obviamente, se você for entrar fundo, você vai ser muito mais técnico, você vai achar mais variáveis. Mas o mais 3 significa o seguinte, eu falo assim, LP. O que é o LP? Desculpe o termo. Ladrão de plantão. Ladrão de plantão. Por quê? Olha aí. É aquela frota que não tem um controle efetivo dos seus agregados. Então você tem a sua carreta, você agrega. Tá. E o agregado, desculpa, Marcelo, se ele puder, ele vai trocar o seu pneu. Tá. Ele vai, não vou também falar frota, nós tivemos que trocar uma determinada oportunidade aí, todos os pneus 295 por 275. Porque o cara ia carregado, e na volta o primeiro eixo da carreta vem levantado, ele pegava o pneu da tração, botava no eixo levantado, e o eixo levantado que é da frota, ele botava no cavalo. Até isso. Até isso. Aí nós trocamos todo o pneu por 275, tá. mediante um estudo que não afetava nem o engate da quinta roda e não a carga transportada. Você não pode fazer isso, generalizar. Tá. Só que aí o agregado não tem como botar o pneu 275 lá, porque vai afetar
o velocímetro. O velocímetro dele. Legal. E também o relógio tacógrafo dele. Sim. Então você contemplou isso. Mas você tem outras, de novo, métricas para fazer isso. Legal. Se você entrega a carreta, você faz uma marcação no parafuso, tem um monte de saídas que você pode fazer para evitar o ladrão de plantão. Boa. E acontece. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. Legal. Vou pegar um gancho e dizer aqui para os nossos amigos a importância que tem a consultoria de manutenção. Através da consultoria de manutenção, você vai enxergar todos esses pontos aí que o Marcos está falando. Muito, muito legal, Marcos. Pode seguir. E aí o outro, né, o segundo desses 3 outros itens aí, eu brinco muito em sala de treinamento, eu chamo de MM. MM. Maldito motorista. Maldito motorista. Por que isso? Por que isso? Não que ele seja maldito, pelo amor de Deus, eu não quis dizer isso. Sim, sim. Mas é para quebrar o gelo na sala. Claro, claro. Ele não é treinado, Marcelo. Uhum. Ele não é treinado. A empresa faz os deveres de casa, A, B, C, D, E, né? E não treina o seu motorista. O comportamento de um pneu radial hoje, o motorista tem que ser treinado. Você vê nas garagens o cara fazendo um L com uma carreta, coitado do pneu. Ele não é treinado, ele não sabe. O pessoal fala que você não pode subir guia com pneu radial. Pode sim, tem técnica para subir. Oh. E você pega os caminhões que carregam gás aí, que tem que entrar em posto de gasolina, se o cara não for treinado, ele dá L na carreta, ele acaba com o pneu. Olha que interessante. Ele acaba com o pneu. Então a gente brinca que o motorista tem que ser treinado. Não adianta você fazer a lição interna e não treinar o seu colaborador. Sim. É treinamento o tempo inteiro. O tempo todo. Nunca acaba, né? Não, não. E o outro item que eu falo, eu chamo de CP, é o controlador de pneus. Esse é peça fundamental. Essa é uma peça fundamental que a empresa não investe o que deveria. Por que eu falo isso? Pega uma frota de 100 carretas. Eu tenho 1.200 pneus rodando. 12 pneus ali só nas carretas, fora o cavalo. Uhum. Né? Então, se você pensar, eu tenho 22 pneus rodando. Para 100 eu tenho 2.200 pneus rodando. 2.200 pneus. E não tenho quem controla. Olha só. Quanto custa um pneu para você? Quanto custa o quilômetro rodado de um pneu para você? É muito bonito as empresas falam, meu CPK. O que é o CPK? O custo por quilômetro. Como eu disse no início da conversa, eu faço uma analogia. Diesel, Marcelo, você põe de manhã, de tarde você sabe a média. Sim. E pneu não. Ele demora, né, para trazer. Ele demora para trazer o resultado. Você fazendo todo esse processo aí, você começa a mensurar o resultado aproximadamente depois de 6 meses. Você começa a colher. Não adianta você falar que sai antes, que não sai. Em média, 6 meses para você começar a medir resultado. Como é que eu meço esse resultado? Os pneus estão saindo, a qualidade estão saindo para a reforma. Então eu começo a ver isso na qualidade do meu público de pneus que estão saindo. Legal, muito bacana, muito legal. Tem uma pergunta aqui bem bacana. Existe algum case de sucesso, embora você já falou de alguns casos aí, que esse ABCDE mais 3 gerou uma economia, aumento de vida útil, que você lembra aí, que você quer comentar com a gente? Sim, Marcelo, eu tenho, dentro dos treinamentos que eu te falei, tem uma empresa do segmento de bebidas. Legal. Não vou falar o nome por ética, sim, sim. Mas essa empresa parou os seus motoristas durante 1 hora, Marcelo, nos turnos, para você ter ideia. Olha. Eu concentrei toda essa informação do ABCD aí e fiz treinamento com os motoristas. E foi feito um desafio para esses motoristas, quem conseguisse dar o melhor resultado. Então, como calibragem, como apontar problema do pneu, que ele começou a saber identificar, e nós fizemos um desafio. Os 3 melhores motoristas que apresentassem o resultado, eles seriam agraciados com a visita na nossa fábrica, Uau. o dia por nossa conta, almoço e tudo mais. E isso foi um sucesso na empresa. A empresa colheu o resultado, porque as pessoas saíram da sala conscientes. Lembra que eu te falei do treinamento. Não adianta eu cobrar uma coisa de um funcionário se eu não expliquei para ele o que é. Então, o treinamento é o antídoto para o eu não sabia. Exatamente. Então não justifica eu não saber. Eu ensino o motorista nesse treinamento a bater um olho no pneu e saber se o desgaste é alta, baixa pressão, se o pneu está apresentando problema de alinhamento. Então ele sai do treinamento batendo o olho. Visualmente ele consegue enxergar isso. Então ele começou a apontar e eles foram premiados em detrimento a isso. Que as frotas deveriam investir muito nesse aspecto. Então, ó, essa
já cabe um corte aí, né? Então você, transportador, que quer essa visão, quer esse treinamento mais voltado pro motorista, olha a dica aí, ó. Então a gente vê que todo mundo tá reclamando, não tem motorista, não tem motorista. A gente sabe que o mercado está escasso, mas existem formas também de você reter talentos para dentro da empresa. Com certeza. E um deles, obviamente, é a capacitação. Muito, muito bacana, ô Marcos. Muito legal. Vamos aqui para o bloco 3, a gente vai falar um pouquinho sobre eficiência nas operações pesadas, né? Então, eu sou bastante fã das operações pesadas e tem algumas perguntas aqui. Então, dentro do setor canavieiro, florestal, mineração também, a distribuição, coleta de lixo, transporte urbano também de passageiros. O que muda na gestão desses pneus, ô Marcos? Dentro desses ambientes totalmente diferentes, né? Um tem muito calor, outro é muito trânsito. O que muda-se na gestão desses pneus? O que muda na gestão, Marcelo, é o que eu falei para você agora há pouco, do controlador efetivo de pneu. Certo. Então, para cada operação, se eu dedicar uma pessoa full time para isso, eu tenho resultado. Legal. Se eu não dedicar, eu não vou ter resultado. Não adianta. Eu até costumo dar um exemplo nesse processo aí. O avião, deu a hora de trocar, acabou. A hora certa de trocar. Tem que parar e trocar. Você fala na mineração, nos grandes pneus, você tem um engenheiro para cuidar daquele pneu, porque é muito caro. É pneu de 80, 100 mil reais, aquelas máquinas grandes. Uhum. Então você tem um engenheiro. Na frota, você tem que ter também uma pessoa dedicada e bem remunerada e deixar essa pessoa trabalhar. É muito comum, às vezes, você ter o controlador de pneus na frota, aí a briga entre a operação, né, e a manutenção. É a eterna briga, né? Então, o que acontece? O controlador fala, olha, esse pneu tem que ser trocado. Aí a operação fala, não dá para rodar mais uma viagem. Pronto. Você já... Perdeu o controle. Perdeu o controle. Uhum. Então, o controlador de pneus é um ponto fundamental na empresa e ele tem que ter autonomia de decisão na hora de fazer a manutenção. Legal. São 3 perguntas, eu vou resumir até em uma, né? Os maiores desafios para os pneus em operações canavieiras, florestais e mineração. Tem desafios para essas operações aí, embora estejam andando em situação de estrada de terra, também pega rodovia, mas tem algum desafio específico para cada área? Tem. E eu posso dizer para todas elas. Tá. Calibragem. Calibragem. A calibragem é o principal vilão hoje para consumir pneu. O cuidado nas tampinhas, o cuidado na calibragem semanal, quinzenal, que seja. Uhum. Tem muitas empresas que usam nitrogênio. Para que o pneu trabalhe um pouco mais frio. Não há tanta variação de temperatura. E é eficiente? Desde que você tenha a gestão correta. Exemplo, se eu coloco um nitrogênio no meu caminhão, eu vou viajar daqui para o Rio de Janeiro, e eu parei na estrada e calibrei meu pneu com oxigênio, perdi o benefício. Perdi o benefício, olha só. Então não adianta. Então, dentro disso, o controle efetivo você tem que ter. Ponto. Não tem milagre, é coisa óbvia. Tem uma pergunta bem legal aqui que chegou pra gente. Entregas urbanas e distribuição. O que influencia mais? O tipo de pneu ou o comportamento do motorista? As duas coisas. Pergunta boa, né? Boa. As duas coisas, mas é mais o tipo de pneu. Porque você tem na entrega urbana uma coisa que a gente chama de stop and go. Eu ando e para. Eu ando e para. Esse anda e para, Marcelo, causa muito calor para o pneu. Se você observar, freio, anda, freio, para, anda, para, freio. Então, esse segmento precisa de um pneu adequado. O ônibus urbano, por exemplo, você tem um pneu que já é específico para o ônibus urbano. O pneu dele é pneu específico. Específico. Você não pode colocar... Olha que interessante. Não é que você não pode colocar, você até pode colocar. Vai rodar, mas não vai te dar a quilometragem devida. Olha que interessante. Então, o ônibus urbano tem um pneu para o segmento urbano. O motorista, obviamente, de novo, se ele é treinado, ele vai conduzir melhor. Ele vai saber frear melhor. Ele vai saber fazer uma curva melhor. Então, o resultado é consequência de treinamento. De novo, a gente bate no treinamento. Muito bom. Então, você que está querendo cortar treinamento, verba do departamento de treinamento, olha que importante, né, Marcos? Então, muito importante o treinamento aí.
E dentro dessa temática, quais práticas você recomenda para aumentar a eficiência e reduzir custos com pneus? Marcelo, eu quero responder essa pergunta plagiando uma propaganda antiga da Pirelli. Tá. Potência não é nada sem controle. Boa, boa. Você está entendendo? Então, o que acontece? Não adianta eu colocar o melhor pneu, aparentemente, e não o controlar. Tá. Não adianta. Então, o controle é a principal dica que você tem que ter. Né? Eu tinha um amigo meu no passado que ele falava assim, a minha banda de rodagem aqui roda mais que todas elas. Pode colocar qual que você quiser. Eu falei, por quê? Eu vou controlar e não vou controlar do concorrente. Eu vou medir e não vou medir do concorrente. Então, a minha vai dar mais. O que é isso? Controle. Tá. Estar de olho. Né? A gente tem uma frase que a gente usa também, né? A boiada engorda de acordo com os olhos do dono. Dos olhos do dono. Se eu não estou olhando, amigo, não vai engordar. Se eu deixar alguém cuidar que não está cuidando, não vai rodar. Então é simples assim, não tem milagre. Legal, bacana. E falando em eficiência, essa pergunta é bem legal. Eu me lembro que eu vi bastante isso na faculdade, quando a gente chega, né, nos TCC de engenharia, é uma loucura, né? Mas uma pergunta bem interessante. E eu vi muito isso. Na realidade, quanto representa um pneu descalibrado em uma operação de transporte? A gente pode afirmar no mínimo 25%. 25%. Pode chegar mais. Olha. Não só na vida útil do pneu, quanto no consumo de combustível. Olha, um pneu. Um pneu. Tá? Olha só. Por quê? De novo, lembra-se do que eu falei da bola. Sim. Um está cheio, o outro está vazio, um está rodando esforçado e o outro não. Então, o desgaste, ele é, em média, 25% da vida útil do pneu. Que legal, muito bacana. E é verdade, Marcos, que se o pneu tiver com 1 libra abaixo do recomendado, isso também já altera tudo? Eu não vou dizer que altera tudo. É que você tem variações. Tá. O pneu, quando você calibra ele frio, ele vai ter uma alteração de temperatura que é contemplado pelo fabricante. Tá. Então eu não posso afirmar que 1 libra vai dar essa situação. Tá. Nos carros de corrida, sim, porque a sensibilidade é muito grande. Certo. Mas no caso do veículo pesado, isso não é uma máxima. Tá. A máxima que você consegue aí é 10%, 15% abaixo do recomendado. Aí influencia. 1 libra não vai ter, esse problema não vai acontecer não. Então fica a dica para você aí, hein? Nós vamos para um bloco aqui agora, a gente vai falar um pouquinho sobre mercado, inovação e futuro. Que legal que você voltou aí da Europa, então a gente vai trocar alguma ideia aí sobre isso. Como que você enxerga o mercado de pneus hoje no Brasil? Eu enxergo com muita mudança, principalmente de equipamentos. Tá. Você tem uma gama muito grande de equipamentos e que a indústria tem que se adaptar a esses segmentos. Tá. Né? Por que eu falo isso? O equipamento original, aquele que fornece o pneu para as montadoras, ele te coloca o pneu para o segmento se você pedir, falei isso anteriormente. Mas na maioria das vezes é um pneu básico. Tá. É um pneu liso e um pneu borrachudo. É o de linha de produção, é né? de linha de produção. Tá. Então, esse mercado está em constantes mudanças e o que é muito importante você ficar atento também é com a entrada de pneus importados. Tá. Porque num primeiro momento, Marcelo, você privilegia preço e não custo. Exato. A pessoa pega o preço, né, e não faz a relação de benefício desse preço. E nos pneus importados hoje, salvo algumas marcas, você tem muita diferença de altura e largura e peso do pneu. Olha Por quê? que interessante. De novo, o cara faz um preço bom para você, mas não entrega para você o que você precisa. Certo. Né? E o compras vai ver o quê? Preço. Só que não vê o resultado desse processo lá fora. Então, a altura, largura, profundidade de sulco. Tudo isso você tem que estar atento. Não é mágica, é uma lógica, né? É uma lógica, não tem essa. Legal. Só que quando você faz a compra, né, você deixa uma área só de compras, fazer a compra sem consultar a área técnica, ele vai fazer o trabalho dele, que é um preço menor e não um benefício maior. Legal. Não tem uma relação custo-benefício, não tem jeito. Boa, muito legal. Essa pergunta, essa aqui é matadora. A recapagem ainda sofre preconceito.
como a gente quebra esse tabu? Falar isso para um cara que vende há mais de 40 anos. Não, mas isso é uma coisa mais. É a pergunta mais fácil de responder. Legal. Marcelo, eu costumo dar um exemplo que eu vou dar para você aqui agora. Quantos anos você tem? Eu estou com 44. Muito bem, eu tenho 66. Tá Qual bom. carcaça da mais cansada? Lógico. A minha. Sim. Por que eu falo isso? A reforma de um pneu, ela tem tudo a ver com o cuidado que você tem com esta reforma. Legal. Fazendo analogia com a minha pessoa. Uhum. Eu sou uma pessoa que sempre vivi em escritório, sempre vivi em ar-condicionado, né? Uhum. Não tenho trabalho de campo como um homem de campo. Se você olhar a minha pele, não é sofrida quanto um homem de campo. Certo. Tá certo? Ok. Então, a recapagem, você terá sucesso dela se você cuidar bem do seu pneu. Legal. Se você teve uma primeira vida nova dele e cuidou, esse pneu vai sair em condições de reforma. Legal. Quanto melhor você cuidar, melhor vai ser a sua reforma. Olha que bacana. Então esse paradigma é uma coisa que nós brigamos muito. Tá. Porque existe hoje, o pneu novo, para o segmento rodoviário, você indica 1,6 milímetros para tirar esse pneu. 1,6 milímetros. 1,6 milímetros. Então olha a dica para você tirar para o pneu rodoviário. Aí, 1,6, né? Para o rodoviário. Rodoviário. Fizemos estudo numa situação de madeira, Tá. eu tinha que tirar esse pneu primeira vida com 7 milímetros. Por quê? 7 milímetros. Muita coisa perfurando essa carcaça. Olha só. E se eu deixar no 1,6, eu perco esta carcaça. Tá. Então eu perco milímetro na vida nova, mas ganho recapabilidade. Uau. Por isso que eu falei para você que você estudar o segmento. Então, se você tira o pneu na hora certa, você vai ter uma boa reforma. Legal. Se você não tira, você vai colher o não tirar. Legal. Então, Marcos, numa operação rodoviária, beleza, você consegue baixar um pouco mais o suco. Quando a operação é mais severa, ela pega mais estrada de terra, você tem que tirar ele um pouquinho mais. Fazer um estudo melhor. Legal. E o que é interessante, Marcelo, que você falou, numa operação rodoviária, 1,6 milímetro, você tem as raias do pneu. Tem pneu que tem 4, tem 3. Tá. Você tem que olhar, as 4 raias têm que estar com a mesma profundidade. As 4. As 4. Legal. O que acontece com isso? Você não alinhou o seu veículo. Um lado do pneu já está quase aparecendo as lonas e o outro tem 5 milímetros. O que o cara olha? Os 5. Na hora que ele vai recapar o pneu, já perdeu a carcaça. Olha só. Por isso que eu falo para você, controle, manutenção preventiva, o rodízio, toda essa situação de manutenção, você consegue olhar e ver. Legal. Se você tem um controlador de pneus que ele está em cima dos serviços dos borracheiros, você consegue fazer esse trabalho. Um exemplo legal que eu tenho, a gente tem uma grande frota que eu atendo aí, do segmento de madeira, que o rapaz que trabalha comigo na área técnica, ele conseguiu implementar. São 32 pneus nessa composição. Sabe o que a pessoa criou? O pit stop. Como assim? Pit stop. 32 pneus estão prontos, montados. Uau. Quando chegou a carreta, tira 32 e põe 32. Os 32 pneus que chegaram dessa carreta, ele vai ver se tem pneu para tirar, para recapar, se tem pneu para fazer rodízio, para a próxima carreta. O ganho desse cliente aumentou muito. Olha que legal. Porque ele não foi tratando situação pontual. Ele sabia que aquela carreta estava na época de fazer o rodízio, então ele não perdeu tempo. Já tem 32 pneus prontos, pronto, foi embora. E ele tem tempo, o borracheiro tem tempo de preparar para outra carreta. E a maioria das frotas, se quiser, consegue fazer isso. Por quê? Eu sempre falo, na manutenção, você sabe disso, nunca para todos os equipamentos, mas por dia você tem 4 a 5 equipamentos parados na manutenção. Exato. Eles ficam um dia lá parados. Por que eu não faço nesses carros? Nós conseguimos evitar uma situação no segmento urbano, a inspeção da MTU. Era uma correria no mês para a pessoa deixar o carro pronto para a MTU vir ver. Falei, vamos fazer um teste? Na sua manutenção, começa a fazer essa troca. Quando a MTU veio, todos os carros sem problema. Não teve correria no dia. Olha que legal. E dentro dessa pergunta, tem uma outra aqui. Qual pneu dura mais, o recapado ou o novo? Marcelo, de novo eu vou falar para você o seguinte. Nós temos cases que a gente fala assim, uma reforma ela tem que durar de igual à vida de um novo ou até 10% acima. Por quê, Marcelo? Porque o pneu novo, você comprou ele originalmente liso. Tá. Você cuidou dessa carcaça, você vai dar uma reforma para ela borrachuda. Tá. Você troca a banda.
Legal. Então, se bem cuidada, ela pode rodar de igual até 10% a mais. Porque a dureza da banda de rodagem é diferente da construção do pneu novo. Do pneu novo. Eu sempre dou outro exemplo, eu sou mais antigo que você. Na minha época, meu pai mandava botar a sola de sapatão lá, botar uma sola grossa de borracha. Aquilo não acabava. Diferente da sola original. Legal. Então, por isso que existe essa máxima. Legal. Né? O que é certo é, primeira vida de reforma, ela roda de igual à vida do novo. Legal. Segunda vida de reforma, de 80 a 90 da vida nova. Da vida nova. Terceira vida, de 70 a 80 da vida, sempre a vida nova. Tá. Quantos mil quilômetros dura a minha reforma? Eu vou te perguntar. Quanto roda a primeira vida na sua empresa? Eu nunca posso dizer que vai rodar 100, 200 mil. Ao contrário. Quanto roda na sua empresa? Legal. É a situação que a gente sempre fala para que você tenha a quilometragem correta. Bacana. E agora uma pergunta pessoal, tá, Marcos? Eu já ouvi falar de empresas que fazem a recapagem até 3 vezes, né? Lógico, tudo isso vai depender do segmento. Mas existem segmentos que fazem mais do que 3 recapagens? Sim, tem. A gente tem na própria empresa, nesse grande grupo que eu atendo, uma que faz 5 vezes. 5 vezes? Por quê? Aí tem as variáveis. Tá. Ele roda em peso de balança, roda em estado de terra e velocidade constante. Então ele consegue recapar mais vezes. Legal. Não é, de novo, rodovia. A rodovia máxima que a gente fala é máximo 3. Tá. Vou te dar um exemplo contrário. Na Argentina, sabe quantas vezes faz uma recapagem? Não faço Uma ideia. vez. Uma vez. Mas sabe quantos mil quilômetros dá a vida a carcaça na Argentina? 400. Por quê? Estradas lisas. Não tem subida e descida. A temperatura é mais plana. Topografia. Então, tudo isso são variáveis para você determinar. Boa, muito legal, muito legal. E quais tecnologias estão mudando o jogo na gestão de pneus? Marcelo, você vê às vezes situações fantasmagóricas. Exemplo, não, eu tenho aqui um aparelho que vai medir para você a temperatura e a pressão. E o empresário acha que isso resolve o problema na empresa dele. Tem tecnologias? Tem. Só que eu tenho que ter complemento disso. Como eu disse para você, essa ferramenta não vê o ABCDE. Exato. Ele só vê 2 situações. Sim. Então existe sim hoje aparelhos que você pode tirar a altura dos sulcos, já sobe direto para um software. Você pode tirar a pressão, sobe direto para o software. Só que, e aí, o alinhamento? Você tem que fazer. Sim. E o rodízio? Você tem que fazer. A calibragem, se você constatou, você tem que calibrar. Legal. Então, de novo, tem tecnologias, só que não se resolve sozinha. Tá. Você tem que ter o complemento dessa tecnologia. E o pessoal está achando que às vezes você tendo software ou tendo um medidor aí de temperatura já resolve todo o problema. Como a gente está no mercado há muito tempo, chip vai resolver. Não adianta. Não. O custo de você instalar uma estação na sua empresa para colocar um chip para medir, investe em gente, põe gente. Olha aí. Eu tenho uma empresa, de novo, não quero citar nomes, mas ela tinha dentro do pátio dela, lá em Cubatão, você sabe qual é a empresa, não preciso falar. Sim. Ele tinha uma motoquinha que o cara ficava andando no pátio, calibrando. Ele tinha um compressor que ele calibrava enquanto o veículo está parado. Olha, uma baita dica aí, ó, para você, amigo aí. Exatamente. Legal. Muito bom. E você acredita que o setor está preparado para os veículos elétricos e autônomos? Com relação, você fala o setor do que? De pneu novo ou de reforma? Pneu novo? Isso. Tanto os dois, né? Dá o exemplo dos dois para nós. O que acontece? Você tem hoje um veículo elétrico muito mais pesado que um veículo comum. Tá. Então você tem que ter um pneu mais reforçado. Ok. E isso eu sinto que a indústria de pneu novo já está pensando, que ela sabe do peso. Tá. E, consequentemente, na reforma, eu tenho que usar uma banda que suporta mais esse peso. O que o peso indica, Marcelo? Tanto o passageiro e o peso do equipamento. Mais calor no rodar. Legal. Você tem um atrito do solo que gera calor. Certo. E você tem um atrito da carga, do peso transportado. E você tem aquele que foi o stop and go, anda e para. Isso. Então, o veículo elétrico ele é mais pesado. Tá. Então, há que se estudar qual é o melhor produto para ele. Legal. Pra você ter uma ideia, falando nisso, há muitos anos atrás, a Pirelli fez um trabalho, falo Pirelli porque a gente participou desse projeto, que o ônibus urbano,
A maior parte dos pneus morrem, você sabe aonde? No talão do pneu. É a parte que fica próximo à roda, que é para não escapar o pneu da roda. Certo. O aquecimento é muito grande. E naquela oportunidade, o talão do pneu, que é a parte rígida, que é como se fosse um círculo, ele era trançado. E a trança gera calor em atrito. Eles fizeram um caixilhado para atender aquele segmento. Então, por isso que eu falo, a indústria sempre está pensando na inovação. Olha, então, que legal. é uma preocupação grande hoje com relação a isso aí. Legal. Mais uma pergunta aqui de cunho pessoal, ô Marcos. A operação de lixo urbana é muito severa, a gente sabe, né? Ela é muito severa, é uma operação que pouca gente sabe, não sei se você tem conhecimento disso, a tração do lixo é invertida. Onde é o truque é a tração. Isso. E aonde seria o truque? Onde seria a tração é o truque. É o truque. Por quê? Isso. O equipamento é muito pesado. Né? Legal. É muito pesado, é muito agressivo. Então, se você olha para um caminhão de lixo, todos os pneus dele são pneus mistos. Isso. Por quê? Para entrar no lixão. Ele vai descarregar no lixão. E no lixão ele pode escorregar. Certo. Ele tem que ter tração no lixão. Para ele sair dali. Para ele sair dali. Uma oportunidade num trabalho, a gente foi chamado porque o pneu estava soltando blocos. Aqui que nós fomos ver, o pneu da tração não era um pneu misto, era um pneu liso. E patinava e soltava bloco. Então você tem que adaptar, de novo, para o segmento. Para o segmento. O lixo é muito sofrido. É muito severo a operação. E você começa a observar agora, tem outro segmento que é muito rígido, é o das betoneiras. Betoneiras. As betoneiras, por quê? A betoneira, ela gasta pneu, Marcelo, você sabe por causa de quê? A quilometragem é muito baixa nesse segmento, porque o cimento não pode parar. Sim, o balão está sempre girando ali, né? E você em linha reta. O que acontece? O caminhão fica lixando o tempo inteiro na pista. Olha que... Isso dá um desgaste excessivo. Então, para contemplar isso, muitas empresas desse segmento hoje estão botando o eixo bidirecional, para você dividir mais um pouco o peso e fazer com que essa oscilação diminua. Uau! Mas é uma coisa do segmento. Que legal. Olha que dica, hein? Você que trabalha aí na empresa de concreto, que baita dica. Então, o giro do balão para manter o concreto ali interfere também. Por quê? De novo, você está andando em linha reta e ele está lixando. Está lixando. Olha aquele movimento você não pode parar porque endurece o concreto. Sim. Você tem que manter ele rodando. Que legal. Muito, muito top. Muito legal. Bom, nós vamos para o bloco 5 aqui para a gente ir finalizando. Que pena que o papo está muito bom. Mas aqui eu chamei ele de visão de mestre e conselhos, né? Então nada melhor que ter conselhos de quem tem a experiência que você tem. Que conselho, então, você daria para quem está começando no setor de pneus? A pessoa que está trabalhando ali na área de pneus. Que conselho que você dá? Marcelo, eu sempre digo assim, na minha geração, eu não tinha acesso à informação como os jovens têm hoje. Tá. Então, se treine, autotreine, busque informação, conheça do que você vai mexer. Legal. Você vai mexer com pneus, tem que saber tudo de pneu. E hoje, independente dos treinamentos que nós fazemos, independente das visitas que você pode fazer na fábrica, na internet você tem tudo hoje. Você consegue saber uma coisa que pouca gente sabe. Um pneu hoje, sabe quantas lonas de corpo um pneu tem? Uma de aço. Olha. Mas com capacidade de carga para 16 lonas. Então, se você olhar na lateral do pneu, está escrito capacidade H, porque a letra H significa o quê? A2, B4, C6, D8, até chegar em H16. 16, por quê? Que legal. Não é mais antigamente de nylon rayon que você tinha que ter 16 lonas trançadas no pneu convencional. Então, você tem uma de aço e cintas amarrando o pneu em cima. Olha que Isso legal. Na internet você acha. Bacana. Então, se a pessoa que está começando na sua empresa, você tem que proporcionar o treinamento. Legal. Proporciona o treinamento e exija o aprendizado desse treinamento. Muito Senão legal. você não vai ter o resultado. Legal. E o que você gostaria que todo gestor de frota soubesse sobre pneus? Que ele tem milhões jogados no chão sendo maltratado. Maltratado. Não sendo tratado adequadamente. Eu faço a comparação que nós estávamos falando no almoço. Você com um caminhão diesel, você põe de manhã e de tarde você recebe a média. Isso. E eu perguntei para você, na época que você trabalhou na Volvo, sim, quanto em média fazia um caminhão. Você me disse 2 pontos alguma coisa. Isso. E quantos 1000 quilômetros faz o pneu na minha frota?
Ninguém controla isso. Ninguém controla isso. Então a pessoa põe o pneu lá, esquece. Então, se eu comprei um pneu, eu vou rodar. Até vou te dar um exemplo contrário. A época quando a Michelin entrou no Brasil com pneu convencional, com pneu radial, eu vendia pneu Michelin naquela oportunidade, e na época o Brasil, todo o consumidor de carro de passeio, ele tinha 40, 50 mil que rodava esse pneu. Uhum. Né? A Michelin chegou e falou assim, eu garanto 80 mil quilômetros. Uau! Como? Você montava o pneu na loja, ele te dava uma cartilha. Você tem que voltar aqui a cada 10 mil, balancear, alinhar e fazer rodízio. Rodou 80 mil. Olha só. Então, a frota deveria comprar um pneu pensando em quantos 1000 quilômetros tem que rodar. Todos os seus pneus. Todos os pneus. E o que a gente esquece? Né? Tem muita frota hoje que tem o eixo levantado. Ela não mensura que ela cai naquele pneu. E não põe um bodômetro para saber o que rodou aquela carreta. E não está ligada com o cavalo. Então, Marcelo, controle. Exija a quilometragem do que você comprou. Legal. E não esquece. Muito bom. E se você pudesse deixar um legado para o setor, qual seria? Cuide do pneu, e eu faço uma analogia também, quando você está com um tênis Nike no pé, você vai em qualquer lugar com ele? Você até pode ir, mas você tem mais cuidado. Mais cuidado. Você não vai pisar em qualquer lugar, né, meu? Não vai pisar em qualquer lugar. Então, de novo, eu sinto assim, cuide do patrimônio que você tem jogado no chão. Que eu faço sempre de novo. Você pega aquela frota que nós falamos lá, 2.200 pneus, um pneu 295 hoje, com 3 mil e poucos reais. Faz a conta, quantos milhões você tem jogado no chão. E não cuidado por um cara, tinha que ser um cara financeiro para fazer essa conta. E ninguém vê isso. Exato. Ninguém vê isso. É jogado lá e deixa rodar. Muito legal. Essa pergunta é bem legal. Eu imagino que nos seus 40 anos aí de profissão e vivência, você já recebeu muitos elogios, algumas críticas, mas pegando a questão positiva, qual foi o elogio mais marcante que você recebeu de um cliente? Marcelo, é até difícil você falar isso, né? Porque eu sinto que o maior elogio que eu tenho na minha carreira profissional hoje é eu ter deixado as portas abertas por onde eu passei. Legal. Então, assim, eu sou reconhecido no mercado hoje como uma pessoa que pode contribuir para o segmento. Isso é um elogio para mim. Legal. Eu posso contribuir. O seu convite aqui para mim é um elogio. Sim. Eu estar aqui sendo prestigiado por você na CEPA. Então, isso é um elogio que eu tenho para dentro de mim. Então, não tem especificamente uma coisa ou outra. Eu estar presente no mercado hoje e ser aceito como uma pessoa que possa contribuir para que você tenha resultado na sua frota com pneu já é um baita elogio para mim. É um legal. E para nós é uma honra ter você aqui, porque quando fala de pneu, para mim, você é a referência aí, distante de todos aí. E agora, para a gente encerrar, todo o programa a gente faz um ping-pong aí, né? Então eu te falo uma palavra e você responde com a primeira que vem aí. Se você quiser complementar, sem problema nenhum. Tranquilo? Podemos começar? Vamos lá. Então tá bom. Um pneu que você respeita. Marcelo, essa é uma pergunta difícil sem fazer algumas considerações. Fique à vontade. Né? A gente tem conhecimentos de altas tecnologias. Você tem produto Michelin, você tem produto Pirelli, você tem produto Bridgestone. Todos os pneus são bons. Eu não posso eleger um, porque ele vai servir para cada segmento que eu for trabalhar. Legal. A gente sabe de investimentos que essas indústrias fazem. Legal. Então eu não consigo dizer para você um pneu específico. Tá. Não dá para fazer isso. Legal, bacana. Eu aprendi uma coisa com você, ó. O pneu que eu respeito é aquele que o cara cuida, hein? Eu gostei dessa colocação que você fez lá, muito bom. Um erro comum que te irrita. E aí pode ser no contexto geral, tá? Não precisa só para pneu, não. Comprar preço. Comprar preço. E não benefício. Boa, comprar preço e não benefício. Isso. Beleza. Recapar ou trocar? As duas coisas. Legal. Né? Porque você compra um pneu novo, você troca e depois você recapa. É uma sequência. Por isso que hoje você vê escrito nos pneus renovável. Sim. Que tem que ser renovado. Renovado. A gente está participando também do próprio sistema ecológico.
Legal. Quando você reforma um pneu, você deixa de queimar milhões de litros de energia Legal. que não é renovável. Boa. E a reciclagem faz parte da reforma de pneus. Muito bom. Pneu liso ou calibrado? Essa é fácil, né? Marcelo, as duas coisas são importantes. Sim. Um pneu liso, você não tem segurança. Sim. Um pneu recapado, um pneu com baixa pressão, você tem desgaste excessivo. Legal. As duas coisas são importantes. As duas coisas. Beleza. Essa pergunta é bem pessoal, hein? Um setor que te desafia. Eu imagino que na sua carreira você já teve inúmeros desafios, mas um setor que te desafia. O setor de madeira, Marcelo. Madeira? Por quê? A madeira, ela no Brasil hoje é um segmento que ele cresce a cada dia, em detrimento à colheita do eucalipto com menor tempo hoje. Legal. Você vê o que está acontecendo em Ribas, o que está acontecendo lá em Inocência. Sim. As duas maiores fábricas do mundo hoje aí, Sim. investindo lá. E por que me desafia? Hoje, você sabe, posso falar o nome, a Suzano tem um equipamento com 82 pneus rodando. Pois é. É um hexatrem. E nós treinamos, né, os Master Drives lá da Operação Suzano. Até um abraço para todos os amigos aí. Né? Então você tem hoje esse segmento que ele está muito forte. Esse equipamento que eu falei para carregar 300 toneladas. Legal. Então desafia. Por quê? O pneu, se você for olhar, ele está sofrendo muito com a mudança nesse segmento. Legal. É bem desafiador. Uma frase que define a sua carreira. Persistência. Persistência. Eu amo o que eu faço e a persistência me faz ainda estar nesse negócio. Legal. E poder contribuir para a melhoria do transporte hoje e para a melhoria do controle de pneus. Legal, né? Muito bom. Essa é bacana, hein? Mas essa só vale uma palavra, tá? Um conselho em uma palavra. Um conselho em uma palavra? Uma palavra, isso. Cuide do seu patrimônio. Cuide do seu patrimônio, tá bom. Legal. E essa também é boa. Anchieta em uma palavra. São quase 70 anos no mercado de reforma de pneus. Legal. Muito bom. Já disse por si próprio, né? E por fim, essa pergunta é bem legal, eu deixei ela até lá para o final, mas uma pessoa que conhece muito sobre pneu, o pneu é? O pneu, gente, eu gosto de falar uma coisa, ele não é só preto, redondo, com buraco, ele não toca música. Sim. Essa é boa, essa é boa. Eu tenho um amigo no mercado aí, se vocês forem procurar, o slogan dele é: na minha empresa o pneu é mais pneu. É mais pneu. Legal, muito bom. Bom, Marcos, quero te agradecer. Cara, foi uma honra ter você aqui conosco hoje. É um grande aprendizado. Saio daqui com certeza muito mais preparado, com muito mais conhecimento. Te agradeço de coração pela nossa amizade, né, que já vem de bastante tempo. E agradecer você também que esteve conosco, nos prestigiando, né? Uma baita de uma aula, um professor aí que deixou muitos ensinamentos e tenho certeza você que anotou todas as dicas aí, tem certeza que vai contribuir para o seu crescimento profissional. A mensagem que fica para nós aqui é que não basta você comprar só pneus, tem que saber cuidar, né? E o pneu tá te gerando dados o tempo todo, então isso vai fazer total diferença. Então, quero te agradecer, deixar para você o convite. Se você tiver alguma pergunta que você queira fazer para o Marcos, você pode deixar para a gente aí nos comentários. A gente com certeza vai encaminhar para o Marcos vai, com carinho, vai receber e vai responder também. E deixar o convite para você no próximo episódio, tá aí com a gente. Se tiver qualquer tema que você quer trazer para a gente gravar, a gente vai ter o maior prazer de fazer isso. Então, forte abraço, obrigado Marcão de novo. Eu que agradeço, Marcelo, e deixo também o convite para todos vocês aí. Qualquer necessidade com relação a pneus, se eu puder ajudar, a gente tem toda a intenção de poder contribuir. Legal. A Anchieta está de portas abertas para quem quiser conhecer os nossos processos lá. Boa. Eu tenho dentro da empresa 3 processos de reforma. Um pneu fora de estrada, que a gente chama. Boa. Eu tenho um pneu a frio e tenho um pneu em molde. Né, na Anchieta nós somos os únicos no Brasil hoje que reforma o pneu single em molde. Legal. Então as portas em Vinhedo estão abertas, é só me chamar que a gente
Vai ter o maior prazer em recebê-lo lá. E precisar de alguma outra informação, estou à disposição também. Boa. Obrigado, Marcelo. Por nada, imagina. Então nós vamos fazer até um desafio aqui. Como chegou muitas perguntas para nós aí, vamos marcar um desafio, vamos marcar uma outra temática, Marcos. Pra você voltar problema. aqui de novo e a gente fazer um outro bate-papo. Tá bom? Fico à disposição. Gente, Obrigado. um abração grande. Obrigado. Até mais. Até mais, tchau.